pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de literatura, ok? Bom, antes de nós começarmos a nossa aula, eu tenho um recado para vocês. No final deste vídeo, eu vou estar passando algumas orientações sobre a prova de literatura, tá bom? Então fiquem aí até o final do vídeo, porque eu vou passar algumas orientações, algumas dicas sobre a nossa P1 do primeiro trimestre de literatura, ok? Bom, vamos lá então? Bem, a nossa aula hoje, vai falar sobre a segunda fase modernista, exatamente, a geração de 1930, ok? Bom, também conhecida como fase de reconstrução, tá? Só que esse estudo vai focar somente em dois autores que também participaram da segunda fase modernista aqui no Brasil, né? São eles, José Lins do Rego, exatamente, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz, ok? Então, vamos focar, no trabalho, nos assuntos que envolvem somente esses dois autores modernistas, da geração de 30, ok? Da segunda fase, do modernismo aqui no Brasil, tá bom? Essa aula está no capítulo 10, vamos lá? Nós vamos mostrar também, vamos mostrar como que se deu a prosa, que foi a obra que foi trabalhada por esses dois autores modernistas da segunda fase da geração de 1930, tá bom? Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. Bom, eu trouxe aqui, um texto mostrando para vocês que esse texto mostra para vocês que a geração de 30, ela não precisou ser tão combativa, como a geração de 22, tá? Esses autores, de 1930 já encontraram aqui uma linguagem poética modernista estruturada. Bom, o modernismo, ele já estava dinamicamente incorporado às práticas literárias brasileiras. Sendo assim, os modernistas, da geração de 1930 estão mais voltados ao drama do mundo e ao desconcerto, do capitalismo. Ok, pessoal? Bem, mas eu quero falar para vocês antes, o que foi o modernismo, da geração de 1930. Eu quero fazer um breve resumo para que vocês possam compreender melhor. Pessoal, a geração de 1930, também conhecida como a segunda fase do modernismo brasileiro, compreendeu o período, dos anos de 1930 a 1945 e foi influenciada, portanto, por um contexto histórico, marcado por muitos conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930, e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas. E além disso, da Segunda Guerra Mundial também. Então essa fase ficou caracterizada, pela reflexão dos escritores acerca, de fatos contemporâneos, por obras comprometidas com o realismo, das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores também. Então, na poesia, que tem nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima, predomina então a liberdade formal, isso na poesia, tá? Já na prosa, já a prosa, que é escrita por romancistas, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, é marcada pelo engajamento, exatamente, pelo engajamento político e temática social de cunho regionalista, ok? Então, o que foi a geração de 1930 afinal? Bom, a geração de 1930, ela foi composta por escritores da prosa modernista da segunda geração, preocupados então com o contexto sociopolítico brasileiro, alguns deles, inclusive, foram perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas.
Esses escritores utilizaram os seus livros, né, como veículo de reflexão política e combate ao regime vigente. Portanto, né, as obras desse período, pessoal, lançaram um olhar crítico e realista sobre o Brasil da era Vargas. Então, entendendo que o modernismo, né, se consagrou, né, com uma fase de ruptura, né, e destruição dos antigos parâmetros estéticos do mundo, né, da arte, criando então uma literatura autenticamente voltada para as raízes nacionais, afirmo aqui, né, que a segunda fase ela foi além, né, considerando-se como uma fase de verdadeiro engajamento político, né, justamente pela parte desses representantes. Né? Então, trata-se de uma época em que toda a ideologia estava voltada, né, para a análise crítica da relação homem versus sociedade. Então, por essa razão, é também chamada de neorrealista, uma vez que retoma, mesmo que de forma parcial, as ideias pregadas pelo realismo e pelo naturalismo. Porém, não considera o homem somente como produto da raça, né, do meio e do momento, mas sim como um ser dotado de conflitos interiores, né, constituídos de traços emocionais também. Então, dessa forma, né, seguindo essa linha de raciocínio, né, as criações artísticas, sobretudo na prosa, estão voltadas para o intimismo, né, caracterizado, né, como uma espécie de sondagem interior, né, e bastante influenciado, né, pelas ideias, né, freudianas em ascensão naquela época. Sendo assim, de forma singular, né, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, né, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo souberam expressar seus posicionamentos ideológicos e sua visão de mundo, né, acerca da realidade brasileira, sobretudo a nordestina. Né? Quando falamos então em tais posicionamentos, relembramos a importância de darmos, né, maior ênfase, né, ao panorama social, econômico e também político, né, que norteava aquela época em questão. Assim sendo, né, cabe agora reafirmar que entre os escritores, né, os que mais se sobressaíram, foram os nordestinos, justamente pelo fato de retratarem, né, a situação caótica que imperava naquela região. Enquanto o Sudeste e o Sul se vangloriavam, né, com o crescimento econômico e político, oriundo, né, da chamada política do café com leite. Então, os nordestinos viviam à mercê da própria sorte, convivendo com a seca cada vez mais brutal, bem como a crise, né, oriunda do declínio do ciclo açucareiro. Contudo, né, essa crise que atingiu o mundo capitalista a partir de 1929 fez com que a expansão do mercado brasileiro perdesse sua força, né, diminuindo então as exportações. Então, nesse cenário todo, a economia do país oscilava e a política, né, não ficou aquém dos acontecimentos, pois assim, funcionando como uma espécie de repúdio, né, à elite oligárquica, que era formada pelos representantes cafeeiros do Sul e de Minas Gerais, né, forças tenentistas que ansiavam, melhor dizendo, ansiavam a moralização do regime, nomeando para tanto Luiz Carlos Prestes como candidato, né, se chocaram com as forças oligárquicas, que, dando uma resposta tamanha insatisfação, nomearam Getúlio Vargas como oposicionista, ao qual foi concebida a vitória. Então, a partir de então, se instaurava a ditadura do Estado Novo. Né? Bom, falando sobre produção literária desse período, vamos falar sobre a prosa, que é o que nós vamos focar aqui, tá? Nesse estudo do capítulo, né, do capítulo 10. Pessoal, a prosa, diferentemente da primeira fase, né, em que reinou a poesia, agora a prosa de ficção ela ocupa lugar de maior destaque, sobretudo pela estreia de muitos escritores. Tá? Então, examinada em conjunto, a prosa ela divide-se em prosa regionalista, prosa urbana e prosa intimista. Então, é na prosa
que essa geração vai instituir a grande novidade em nossa literatura, né? Ao nos apresentar, né, um protagonismo a partir daí, permanentemente presente na cultura brasileira, né, o da figura do nordestino sofrido, né, em meio, né, às agruras da seca, né, vamos dizer assim, aos desmandos sociais. Tá? Então são os romances caracterizados pela denúncia social, né? Então houve, através disso, né, grande interesse por temas nacionais, uma linguagem mais brasileira, né, com um enfoque mais direto dos fatos, né, aproximando-se então de procedimentos do realismo-naturalismo. Então, na prosa, atingiu-se, né, um elevado grau de tensão nas relações, né, do eu com o mundo e ao encontro do escritor com o seu povo. Então, havia uma busca, vamos dizer assim, do homem brasileiro, né, nas várias regiões. Por isso, o regionalismo ganhou grande importância, né, com destaque às relações da personagem com o meio natural e social, ou seja, a seca, a migração, né, problemas do trabalhador rural, né, a miséria, a ignorância, ok? Então, além do regionalismo, destacaram-se também outras temáticas, né, como o romance urbano e psicológico, o romance poético, metafísico e a narrativa surrealista, refletindo as preocupações sociais e políticas, né, que agitavam o Brasil naquela época. Desenvolveu-se então um tipo de ficção que encaminhou para o documentário social e romance público, ou seja, a publicação em 1928, né, da obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida, costuma ser indicada como marco inicial dessa série de obras cuja intenção básica foi a denúncia dos problemas sociais e econômicos do Nordeste, né? Dos dramas dos retirantes, das secas, né? E da exploração do homem num sistema social muito injusto. Ok? Então, o grande marco dessa safra de romances possivelmente, né, seja a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que foi publicada no ano de 1938. Então, nesse livro, nós deparamos com a família de retirantes, formada por Fabiano, Sinhá Vitória, seus 2 filhos e a tão humana cadela Baleia, né? Então, a linguagem objetiva do romance parece metaforizar, né, a própria ressequidão daquele ambiente, ok? Então, os principais, depois eu vou falar dos principais romancistas da geração de 30. Aí vocês vão saber, vou citar cada um deles, ok? Primeiramente, eu quero falar mais uma vez sobre o contexto histórico, né? Quando se fala em contexto histórico da segunda geração modernista, né, a gente fala em crise cafeeira, em 1929, né, que foi conhecida como a crise do café com leite, né? A revolução do café, a crise cafeeira, né? A crise cafeeira de 1929, conhecida como café com leite, a revolução de 1930, né, com Vargas no governo provisório, a ascensão, né, do partido nazifascista, a ditadura de Getúlio, né, em 1937 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, né, final da Guerra Fria. Então, pessoal, vamos relembrar mais uma vez o contexto histórico. Em 1929, né, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o preço do café brasileiro, né, ele sofreu forte queda no mercado exterior. Então, no ano seguinte, a Revolução de 1930 levou à deposição do presidente Washington Luiz, né? Isso em 1869 a 1950, no caso, Washington Luiz, né, que nasceu em 1869, né, e faleceu em 1957. E a ascensão de Getúlio Vargas, tá bom? Getúlio Vargas, que nasceu em 1882, né, e foi até 1905 e faleceu em 1954, tá? De 1882, né, e faleceu em 1954. A princípio, né, em um governo tão provisório, tá? Quero deixar isso bem claro. A princípio, um governo bastante provisório, um governo somente provisório. Então, era o fim, né, da política do café com leite, comandada então pelos barões do café,
né, pelos barões do café de São Paulo e também pelos pecuaristas mineiros, ok? Então, descontentes, né, com a situação, os paulistas, isso em 1932, deflagraram, né, a Revolução Constitucionalista e foram derrotados. Então, em 1934, com a promulgação da nova Constituição Vargas, manteve-se no poder. Então, a esquerda brasileira, no entanto, não se mostrou satisfeita com tal situação, ok? Então, o presidente Vargas, para combater a oposição, conseguiu aprovar a Lei da Segurança Nacional, isso em 1935, ok? E passou a perseguir os comunistas e também os artistas. Então, nesse contexto histórico, né, apareceram nomes hoje muito importantes, né, na história do comunismo brasileiro, como Luiz Carlos Prestes, né, Luiz Carlos Prestes e a alemã Olga Benário também. Mas Getúlio Vargas se fortaleceu ainda mais, né, em 1937, né, quando deu um golpe de Estado e instituiu o Estado Novo, o regime autoritário de cunho fascista, tá? Então, totalmente de cunho fascista, ok? Então, na Europa, o nacionalismo extremista, né, permitiu, né, um fortalecimento do fascismo e do nazismo, o que acabou levando à Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 1939 a 1945, e que teve fim com o lançamento das bombas atômicas em agosto de 1945 em Hiroshima e Nagasaki, tá? Portanto, foi nesse contexto de extremismo, né, com torturas e assassinatos, além de perseguição e extermínio de judeus, né, de homossexuais e outros grupos também, que a segunda geração modernista, né, no Brasil começou a produzir as suas obras. Ok? Bom, falando agora, né, sobre as características do modernismo, né, da segunda geração do modernismo, melhor dizendo, eu trouxe aqui algumas, né? Então, a segunda fase do modernismo, que durou de 1930 a 1945, e apresentou as seguintes características, que são elas: foco no mundo contemporâneo, reflexão sobre o sentido de existir, o conflito espiritual, que é a fé versus desilusão, né? Textos focados no contexto sociopolítico, a liberdade no uso da linguagem, a liberdade formal, a perspectiva realista e a presença de cor local na prosa. Então, pessoal, a característica unificadora do movimento modernista brasileiro era justamente o desejo de liberdade, de criação e de expressão, aliados aos ideais nacionalistas. Então, como citado anteriormente, né, a geração de 1930 buscava refletir a realidade social e econômica brasileira, né, revelando, então, uma fase muito rica na produção de poesia e prosa, refletindo, né, os momentos históricos conturbados vividos no país e no mundo. Então, os romances, eles eram carregados de denúncias e mostravam as relações do eu com o restante do mundo, tá? Então, o regionalismo também teve grande importância nesta fase, né? Destacando a seca, a migração, os problemas do trabalhador rural e a miséria também. Então, dentre todas essas temáticas trabalhadas, entraram também os romances urbanos e psicológicos. Né? Se comparado, né, à era naturalista, o modernismo, em sua segunda fase, afastou-se do apego ao cientificismo. Ok? Bom, eu vou citar agora os principais autores e obras da segunda geração do modernismo. Claro, né? Nós estamos focando somente nesses dois autores, desses grandes dois autores, né, desses dois grandes autores, né, da segunda geração do modernismo, que é o José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Né? José Lins do Rego, que nasceu em 1901 e faleceu em 1957. Raquel de Queiroz, que nasceu em 1910 e faleceu em 2003. Tá? Então eu trouxe aqui, né, a foto, né, do autor, né, desse grande poeta José Lins do Rego. Né, sua obra se caracteriza, né, pela denúncia sociopolítica, né, pela sua sensibilidade, né, pela sua autenticidade em falar de modo realista, né, dos fatos da vida, né, pela forma como retratava a vida, os costumes e até a oralidade do povo nordestino,
que vivia nos engenhos de cana-de-açúcar, tá? Então, o conjunto da sua obra representa o declínio do Nordeste canavieiro, tá? O qual é descrito por ele como nenhum outro, ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, essas duas grandes obras de José Lins do Rego, né, Menino de Engenho e Fogo Morto, tá? Eu aconselho, né, aconselho a todos vocês que leiam esse livro, tá? Eu recomendo a todos vocês. Podem ler que vocês vão adorar, tá? São duas grandes obras de José Lins do Rego, ok, pessoal? Duas obras maravilhosas, tá bom? Bom, agora Raquel de Queiroz, né? Bom, essa autora da segunda fase do modernismo brasileiro, né, que se destacou na prosa também, ela teve boa formação intelectual e foi a primeira dama da Academia Brasileira de Letras, tá bom, pessoal? Bom, aqui eu trouxe uma pequena biografia, né, da Raquel de Queiroz. Ela nasceu em Fortaleza, migrou para o Rio de Janeiro, né, devido à grande seca, essa grande seca em 1915. Então esse episódio serviu de inspiração, né, para que ela escrevesse a obra O 15. Ela escreveu em 1930, esse livro é maravilhoso. Bom, pessoal, aconselho também, né, recomendo também esse livro para que vocês leiam, vocês vão adorar. Bom, ela foi militante do Partido Comunista, foi perseguida pela ditadura do Estado Novo, ficando presa por 3 meses. Seu estilo é marcado pelo intenso uso do discurso direto e também da análise psicológica das personagens. Destacam-se, né, seus romances, né, João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura, que depois virou uma minissérie na Rede Globo, né? Então aqui mostra a foto, né, da Raquel de Queiroz tomando posse na Academia Brasileira de Letras, né? Isso no ano de 1977, tá? Então, mais uma curiosidade aqui para vocês, Raquel de Queiroz publicou mais de 2.000 crônicas, que resultou na edição dos livros A Donzela e A Moura Torta, né? 100 crônicas escolhidas, O Brasileiro Perplexo, O Caçador de Tatu e Cenas Brasileiras. Ela também traduziu para o português mais de 40 obras. O presidente da República, Jânio Quadros, né, na época, a convidou para ocupar o cargo de ministra da Educação, que foi recusada, né? Então, na época, justificando a sua decisão, teria dito, ela disse isso, sou apenas jornalista e gostaria de continuar sendo apenas jornalista, né? Então, essa foi a fala da nossa Raquel de Queiroz, né? Quando ela recusou, né, o convite, né, pelo então presidente da época, né, pelo ex-presidente Jânio Quadros. Bom, Jânio Quadros, foi? Então eu trouxe aqui, né, duas grandes obras de Raquel de Queiroz que eu também recomendo a todos vocês. Leiam, vocês vão adorar. Memorial de Maria Moura e o 15, tá bom? Bom, o Memorial de Maria Moura, pessoal, virou realmente uma minissérie na Rede Globo, tá? Foi excelente, excelente a história, tá? Então deixa eu falar um pouquinho também sobre a obra O 15, né? Essa obra O 15, né, a obra de Raquel de Queiroz, é normalmente lembrada aqui pelo estilo de sua principal, né, obra aqui nessa história, né, o regionalismo modernista presente nesse livro, né? A autora aqui, ela dialoga com os outros regionalistas do Nordeste brasileiro, tá? Construindo, então, uma narrativa que denuncia, né, a miséria e o sofrimento da população sertaneja, né? Aquela população sertaneja pobre do Ceará, tá? Então, a história contada aqui é a jornada trilhada por Chico Bento, um vaqueiro que ficara desempregado devido à grande seca que assolou a região em 1915. E a sua família, né, que se muda inicialmente para o Recife e em seguida, né, para São Paulo. Ok? Então, um fato biográfico interessante sobre Raquel de Queiroz, pessoal, é que também ela saiu do Ceará, né, com a sua família no ano de 1915.
Isso faz do romance, né, o 15, uma obra com tendências autobiográficas, tá bom? Então, a autora aqui tinha apenas 5 anos na época do ocorrido, mas a experiência, com certeza, né, marcou-a profundamente e está, de alguma maneira, né, exposta na narrativa, tá bom? Então, leiam essas 2 obras que vocês vão adorar, tá bom? Bom, encerramos aqui os nossos estudos sobre a segunda fase do modernismo no Brasil, né? A fase de reconstrução, a geração de 1930, também conhecida como fase de reconstrução, e focamos também nesses 2 grandes autores, né? José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Bom, agora eu vou falar sobre a nossa avaliação de literatura, tá bom? Vou passar algumas orientações para vocês. Pessoal, eu fiz uma prova, né, discursiva, tá? Com 10 questões, exatamente, 10 questões discursivas, cada questão vale 1 ponto, ou seja, a prova no total vale 10 pontos. Não esqueçam de colocar o nome completo na prova, tá bom? Respondam, por favor, a caneta preta, ok? Respondam, tá? A caneta preta, ok? Evitem rasuras também, por favor, ok? Bom, a primeira questão da prova de literatura está pedindo para fazer um breve resumo sobre o contexto histórico do modernismo em Portugal. Então, vocês vão resumir, né, vão contar para mim o que estava acontecendo no mundo justamente no momento em que o modernismo estava surgindo em Portugal. Só isso, tá? Só em Portugal, não quero modernismo no Brasil não, tá? Vocês vão contar tudo o que aconteceu no Brasil, no mundo, melhor dizendo, o que estava acontecendo no mundo quando o modernismo surgiu em Portugal, ok? A segunda questão está pedindo para vocês citarem 2 principais representantes do modernismo em Portugal e suas obras. Eu só quero 2, tá? 2 nomes, tá bom? Desses representantes, ok? Na terceira questão, vocês vão citar pelo menos 2 características. Eu quero somente 2 características do modernismo em Portugal, ok? Não é no Brasil não, em Portugal, ok? Na quarta questão, vocês vão fazer também um breve comentário, tá, sobre o surgimento das vanguardas europeias. Como surgiram, né, as vanguardas europeias, né, em que ano, em que século, tá? Vocês vão fazer um resumo, tá, falando sobre esse contexto histórico envolvendo o surgimento, né, das vanguardas europeias, ok? Bom, na quinta questão, vocês vão descrever como foi o movimento cubista e suas características. Só vamos falar como que foi esse movimento cubista, né? Que foi um dos movimentos da vanguarda europeia. E vão citar somente 2 características do cubismo, ok? Só quero 2. 2 só, tá ótimo, ok? Na sexta questão, eu quero saber quem foi o principal representante do movimento cubista na Europa, tá? Só quero um nome só, um nome, tá? Quem foi o principal representante, né, do movimento cubista na Europa, ok? A sétima questão, vocês vão explicar para mim, né? Vão falar aqui sobre o perfil do heterônimo Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa. Tá? Vão descrever o perfil dele. Perfil físico e psicológico também. Só isso. Tá? De Alberto Caeiro, tá? Desse heterônimo, do heterônimo Alberto Caeiro. Ok, pessoal? Oitava questão, vocês vão descrever o perfil, né, do heterônimo Ricardo Reis, também de Fernando Pessoa. Eu quero que vocês descrevam o perfil psicológico e o perfil físico também, tá, do heterônimo Ricardo Reis. Só isso. Nona questão, vocês vão fazer um resumo sobre o contexto histórico, né, do modernismo no Brasil. Agora eu quero no Brasil, tá? A geração de 22, ou seja, a primeira geração, tá, do modernismo aqui no Brasil. Tá? O que estava acontecendo no Brasil e no mundo quando o modernismo, né, chegou aqui no Brasil, quando ele começou aqui no Brasil, a primeira geração, tá bom? E vão citar, tá? Vão citar somente 2 representantes. Eu quero só o nome de 2 representantes, só esses 2 nomes,
tá? E a 10ª questão, vocês vão comentar 2 características, só quero 2, tá? Sobre o modernismo no Brasil na primeira geração, tá? Na geração de 22, de 1922. Só isso, ok, pessoal? Bom, eu desejo aqui, tá? Bons estudos, tá? Para vocês. Não esqueçam, tá? De colocar, né, os nomes aqui nos comentários. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma também, tá? Para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Então, desejo a todos uma boa prova, façam com calma, ok? Desejo a todos bons estudos, não desistam, vai passar, logo, logo, todos nós estaremos juntos outra vez, tá bom? Força, foco e fé, ok, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!